Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos começar uma nova proposta dentro do programa Concretizando Sonhos. Qual é esta proposta? É um gancho aqui que a gente estava com vontade de fazer há mais tempo, mas a gente estava preocupado que fosse ocupar muito espaço nos nossos entrevistados. Então decidimos fazer um programa único, tá? Que é o Pergunte ao Arquiteto. Vamos lá? Então, pessoal, como eu disse, vamos começar uma nova proposta dentro do programa Concretizando Sonhos, que houveram pedidos a respeito, nós já estamos com ideia de fazer, mas eu queria mostrar como a gente evolui neste programa. Olha que coisa bonitinha, o microfone aqui, personalizado. Mole? Deixa ele para lá hoje. Então, vamos lá, como sempre, ler alguns e-mails recebidos nessa semana. Então vamos lá, doutora Júlia, ela foi uma cliente minha, é uma cliente minha. Olá, meu arquiteto, que bom que estás contribuindo com teus conhecimentos. Forte abraço e sucesso. Muito obrigado, Júlia. Marcos Vinícius, advogado. Parabéns, Paulo. Tenho acompanhado o teu trabalho há alguns anos e agora nas TVs e no YouTube. Sucesso. Muito obrigado também, Marcos. O Carlos Henrique, empresário da construção civil. Adoramos aqui na empresa a tua iniciativa. Em nossos tempos atuais, és um excelente presságio de novos horizontes. Muito obrigado, Carlos. Essa é a nossa intenção. Parabéns e as ordens. Muito obrigado, Carlos. Hermes, arquiteto. Participe mais com teus conhecimentos. No aguardo que isso aconteça logo. Sucesso total. Muito obrigado, Hermes. Exatamente, por isso que eu deixei o Hermes por último, que é essa nova proposta dentro do programa, que a gente já tinha desde o início, desde a ideia original do programa, fazer pequenos insights, pequenas inserções no programa, tirando dificuldades que vocês me mandam por e-mail. Por isso que vai estar aqui no rodapé o telefone e o e-mail para que vocês mandem dúvidas. E a nossa intenção vai ser esclarecer o máximo possível. Nós temos aqui uma certa tranquilidade para que resolver a maior parte das perguntas. O que a gente não puder, obviamente a gente vai pesquisar, devido ao tempo que a gente tem de experiência no mercado, que são mais de 30 anos. Então não se acanhem, podem perguntar. Quer mandar uma planta da reforma para a gente dar uma olhada? Obviamente nós vamos orientar junto com o profissional, tá? Não vamos dar dicas sem que ele participe, sem que os profissionais participem. Falando isso, hoje eu vou dar algumas dicas como é que vocês têm que se posicionar, se portar e quais as preocupações que vocês devem ter com reformas, né? Então, a primeira coisa de tudo, não se esqueçam de contratar um profissional com antecedência. Por favor, não comecem as coisas e depois chamem um profissional para ajudar. Isso não dá certo, tá? E é o normal que aconteça. Normalmente acontece isso, tá? A gente começa a fazer as coisas e fica meio perdido num certo aspecto, ou num orçamento, ou numa escolha de material, ou uma orientação ao pedreiro, e a gente acaba procurando profissional para apagar o incêndio. Nunca façam isso. Contratem antes. Por quê? Porque esse profissional vai fazer o planejamento total da reforma. Ele que vai fazer o controle
prévio de gastos. Eu sempre digo que não é um gasto, é um investimento. Quando tem um profissional envolvido, quer seja ele da área da arquitetura ou da engenharia, tá? Sempre temos investimento. Dificilmente nós vamos ter um gasto. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que aconteceu o ano passado. Uma pessoa daqui da comunidade, da cidade, resolveu fazer uma reforma. E aí indicaram a minha pessoa e outras pessoas, outros profissionais, além da minha pessoa. Ele disse, não vou, prefiro fazer com o Paulo, mas eu não vou procurar o Paulo, porque o Paulo é careiro, o Paulo é caro, o investimento nele é muito alto, não vou procurar. Pessoal, nunca façam isso, não é comigo, nunca façam com nenhum profissional, nunca rotulem ele antes, por antecipação, não tenham preconceitos. Vão lá, falem com o profissional, vejam, vocês vão analisar se ele tem experiência, se ele tem especialização naquela área que vocês precisam, se é um paisagista, se é uma pessoa que vocês querem fazer um loteamento, um urbanista que tenha noção de coletivo, né, de espaço coletivo, onde precisam saber determinadas coisas como largura de ruas, conhecimento de código de obras, de plano diretor, uma série de coisas. E não tenho preconceito de achar, o fulano é caro, o fulano é barato. Vão lá, converse com ele, não vai morrer, vocês não vão morrer, ele não vai tirar um pedaço de vocês. Vocês vão lá, perguntem, olha, eu tenho isso para ser feito, e eu gostaria que o senhor me apresentasse um orçamento. Quais os honorários que você vai me cobrar? Qual é o valor do teu trabalho? E aí ele vai apresentar. O que aconteceu? Essa pessoa não fez isso, pré-julgou, disse, eu não vou procurar o Paulo, porque o Paulo é muito caro. Então eu vou procurar outro profissional. E, infelizmente, ele fez uma cotação com 2 ou 3 baratos. Normalmente, o profissional que começa no mercado, isso não é regra, mas é via de regra, ele é mais barato, porque ele está começando, ele precisa ter clientes, ele precisa adquirir experiência, então ele cobra menos mesmo, tá? Isso tem alguns problemas, causa alguns problemas com os profissionais da área, porque ele não respeita tabela de honorários, ele faz abaixo. Aí o cliente, né, fica todo empolgado, vai lá e contrata. A minha avó já dizia, a economia é a base da porcaria, tá? Então, não deu outra. Ele fez lá, do jeito dele, mandou parar tudo e veio me procurar. E desabafou e contou toda essa história que eu estou contando para vocês. Aí ele pediu um orçamento para consertar ou dar continuidade àquilo que tinha sido iniciado por esse outro profissional. Primeira coisa que a gente tem que exigir, ou perguntar, ou esclarecer, é se o profissional envolvido já foi dispensado e se foi dispensado, por que foi dispensado. Não é ético que você vá assumir uma obra de um outro profissional sem que ele saiba ou que não esteja tudo esclarecido, tá? Então, estava tudo certo, ele já tinha sido dispensado, os honorários já tinham sido pagos, aí foi feito o orçamento. Quando eu apresentei, ele disse, Paulo, é menos do que o cara me cobrou. Tá vendo? A gente nessa hora já fica achando que cobrou pouco. Eu cobrei a tabela. Então, pessoal, cuidem para que seja contratado o profissional correto, que tenha experiência, tá, naquela área que você necessita. Reforma, eu estou falando. Reforma é muito mais importante a experiência de um arquiteto, de um engenheiro, do que numa obra nova, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Quando começa
a mexer nas paredes, a mexer na estrutura. Não é qualquer um que sabe administrar isso aí. Bom, vamos fazer o nosso comercial, nossos queridos colegas colaboradores, tá? E nossos parceiros, e voltamos em seguida. Então, pessoal, vou retornando aqui a nossa lista de dicas de cuidados para uma reforma. Falamos do contratar o profissional com antecedência antes de começar a fazer qualquer coisa. Depois nós vamos para o planejamento dessa reforma e os seus gastos ou investimentos. Por quê? Porque chega lá na metade, 2/3 da obra, faltando pouquinho para terminar, e o cara já está voando de barriga, não consegue mais pagar mais nada, está todo endividado, brigando com a mulher, brigando com os filhos, porque não consegue terminar o demônio da obra que ele fez. Então, planeje, e não adianta planejar isso sozinho, a não ser que, obviamente, você seja um planejador, um administrador de empresa, um financista, um financeiro, administrador financeiro. E óbvio vai saber fazer, tranquilo, mas não é a maioria que sabe, a maioria não sabe. Então, o profissional já vai te ajudar a fazer esse planejamento dessa reforma. O que é esse planejamento? Por aonde começar? Vamos quebrar isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Entendeu? Não precisa ir comprando o lustre se a gente não tem nem o teto para pendurar. Não adianta a gente comprar um lustre que não vai caber, porque o pé direito vai ficar muito baixo, e eu, por exemplo, tenho 1,90 m, não vou passar embaixo do lustre. Então, isso tudo faz parte do planejamento da obra, tá? Depois do planejamento da reforma, dos seus gastos, a gente vai pesquisar os preços dos materiais antes de começar a obra. Porque, de repente, aquele sonho, a gente sempre tem os sonhos ocultos assim, né, que a gente viu num filme, viu numa revista, viu na casa de um amigo, viu num clube, viu num shopping, um determinado revestimento. Eu não tenho, eu não tenho capacidade de ter isso em casa. De repente tem, tá? Tem várias fontes de conseguir esse revestimento. Não precisa ser na loja, a gente pode comprar no fornecedor, direto do fornecedor, e com o profissional a tiracolo, o parceiro de aventura na obra, na reforma, que é o arquiteto, você tem algumas regalias. Você tem acesso a determinadas condições de pagamento, descontos, etc., e determinados fornecedores que atendem somente aos profissionais. Portanto, de repente, tu pode ter um travertino alto brilho, né? Ou um mármore de Carrara, um detalhe, tá? Sem maiores investimentos, certo? Nós estaremos nos próximos programas falando sobre pedras decorativas, vocês vão gostar, tá? Bom, então, essa pesquisa de preços é fundamental para não levar sustos e faz parte do planejamento orçamentário que foi feito. Depois, monta-se um cronograma. O que é isso, um cronograma? É naquilo que eu já falei, começa por aonde e termina no quê? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Descascar a parede tal, analisar a fiação do imóvel, da obra, da reforma, analisar o encanamento, que tipo de fio
fio anti-chama, encanamento para água quente, encanamento para água fria, vai ter água fria, vai ter água quente, misturador que tipo, né? Então, isso vai seguir um cronograma de compras por causa da utilização. Se tu não tiver um cronograma, tu vai acabar comprando um metal qualquer, um metal sanitário qualquer, né? E vai gastar 5 mil reais para o equipamento e de repente vai faltar para a louça, vai faltar para a pedra, para a cerâmica, para o porcelanato, entenderam? Então, o que fazer antes e depois? Na sua sequência, tem uma sequência lógica, uma reforma, tá? E a gente tem que ficar por dentro. Se tu delegasse ao teu colaborador, ao teu auxiliar profissional, que é o arquiteto, tu delegou algumas coisas para ele e tu pede para ele te manter sempre por dentro do que está acontecendo, tá? Se os prazos estão sendo cumpridos, se não estão sendo cumpridos, se vai faltar algum material, se não vai faltar, como é que nós estamos de disponibilidade financeira, o que ele vai precisar de investimento nos próximos dias. Isso vai ser feito passo a passo, conjuntamente, profissional e cliente. E pessoal, por que eu escolhi reforma? Porque agora vem um item muito interessante e muito importante, que é o que faz a gente perder o cabelo, tá? As adversidades, o inesperado. A gente nunca sabe, por mais experiente que seja, a gente tem a tendência, né? O cliente tem a tendência de querer, quando dá um pepino qualquer, um problema sério qualquer, né? Furar um cano, ou dar um curto, ou rachar uma parede porque foi quebrado de um lado e não devia rachar do outro, porque não ia ser reformado do outro lado, a gente tem a tendência de crucificar o profissional. Até para isso é bom ter um profissional, para ter quem crucificar. Mas na verdade, o próprio profissional, no meu caso, 30 anos, eu já peguei muita coisa inesperada. Mas a experiência faz com que a gente te deixe tranquilo, tu, no caso, vocês, no caso, clientes, fiquem tranquilos. Isso faz parte do profissional. O profissional não pode fazer terrorismo com o cliente. Isso é comum, acontece, mas não deveria acontecer. Então, não ser feito uma tempestade que se fala em copo d'água. Vamos administrar, deu um problema, a parede era mais fraca do que se esperava, a gente previu, a gente fez uma pesquisa de um rasgo na parede, previu determinadas estruturas, aparece ali a estrutura, mas na verdade não era uma estrutura, era uma mucheta, uma falsa coluna, uma falsa viga. Isso é comum acontecer. Não é assim sempre que acontece, mas é comum acontecer. Então, as adversidades, elas são vencidas com experiência e tranquilidade. Para isso tem que ter o profissional em conjunto, acompanhando, dando o apoio necessário. Outra coisa que eu me lembrei aqui, que eu já devia ter falado na hora de contratar o profissional: por favor, evitem. Eu sei, eu tenho muitos amigos que são práticos, que têm um conhecimento empírico muito grande, que são os mestres de obras, os empreiteiros. Por favor, evitem de contratar um empreiteiro, por mais experiência que ele tenha, de 20, 30 anos na praça, porque ele sempre vai ter uma deficiência legal, até se der algum problema na obra, ele não tem respaldo legal para assumir esse problema. Você vai estourar na sua mão, na mão do proprietário, porque ele não contratou alguém. Por isso que tem a famosa ART, famosa RT,
que é a ART é na época do CREA. Quando os arquitetos se separaram do CREA e formaram o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mudou o nome de ART para RT, que é a responsabilidade técnica. Isso somente o profissional pode assumir e assinar com a assinatura de vocês. Então, você não vai ter respaldo técnico, né, e legal se houver qualquer problema de ruir, rachar, cair um pedaço da obra, ou até machucar alguém, machucar um pedreiro, machucar um vizinho, enfim, tá? Esses inesperados podem acontecer, que estão dentro das adversidades que falei. Então, por favor, evitem. Esse arquiteto vai concordar ou dar força de contratar um profissional de apoio que vai executar a obra. Inclusive os profissionais hoje, os empreiteiros, os pedreiros, os mestres de obras mais experientes, eles já sabem disso. Quando tu chega neles para fazer uma obra sozinho, sem o profissional, ele já indica: tem arquiteto? Se não tem arquiteto, eu não quero. Ele já sabe, tá? Então, falamos das adversidades. E, pessoal, o seguinte, um transtorno que faz parte das adversidades, um transtorno qualquer, uma parede que tem que ser retirada ou que não pode ser retirada, e no projeto original tinha que ser retirado, não pode mais, porque ela é estrutural, ela segura uma parte da obra, ou o forro, ou a laje, ou o pavimento superior. Então, nunca esqueçam que numa reforma, quem nunca fez, eu estou falando principalmente para quem nunca fez, e quem já fez sabe de que o que eu estou falando é verdade, faz parte da reforma. Então, uma reforma sempre vai ter incomodação. Então, daí, graças a Deus, se você já fez alguma reforma e não se incomodou com nada, muito bom, Deus está do seu lado, tá? Reparos na infraestrutura, isso faz parte da execução total da reforma. O que é reparo na infraestrutura? A energia, que eu já falei, a água, que eu já falei, faz parte da infraestrutura hidráulica, elétrica, que tem que estar contemplado lá no orçamento aquele inicial. Se não tiver contemplado, outro susto, e talvez você não tenha condições de concluir a obra, tá? E, por fim, vamos lá para a mudança. Mudança. O que é a mudança? Mudança psicológica, que a obra concluída ocasiona na pessoa, tá? Aquele lado, satisfiz o meu sonho, ou não ficou tão bom quanto eu queria. Então, o lado psicológico é importantíssimo, tá? E a mudança física, os móveis. Não me venham com o móvel comprado pronto, sem o auxílio de novo do profissional, que não passe pela porta e não passe pela janela, tá? Isso é um problemão. Parece simples, mas é um problemão. Tem móveis que podem ser desmontados, outros a gente tem que abrir a parede ou não botar a abertura para poder passar o móvel, para depois concluir a obra, tá? Enfim, então, pessoal, o que eu quero nesse primeiro Pergunte ao Arquiteto, nós falamos sobre as reformas e o que acontece, e as sugestões e a experiência. Tem muita coisa para falar, desculpe se me enrolei, mas isso é porque tem muita informação. Nós vamos continuar no decorrer dos programas falando de novo, vamos retornar de novo com esse quadro novo que é Pergunte ao Arquiteto. Tá? Muito obrigado e até a próxima.